Boa tarde. Boa tarde, Vivian. Tudo bem? Boa tarde, Lennon. Tudo bom? E com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo certo. Da Essa boa tarde. loucura aí, né? Essa loucura que tá realmente, né? A gente não consegue equalizar aí um padrão né, em tudo que está acontecendo. Então, quero dar boas-vindas aqui a quem está chegando, boas-vindas a esse parceiro aí, esse profissional que é cativante, né? Que é sempre muito prestativo, solidário. O Leno realmente ele tem um abração, ele tem os braços abertos para receber todo mundo, né? Tenho a oportunidade de conhecê-lo aí há alguns anos também. Então, hoje, o nosso bate-papo vai ser muito especial, divertido, leve, né, desse tema que é tão importante aí para o nosso país e para cada um de nós. Então, o ETS ele tem a missão de atuar aí pela educação, transformação, inovação e sustentabilidade, né, para ajudar esse mundo a se tornar cada vez mais sustentável, mais digno, mais justo aí para todos nós. Então, a gente tem como tema aí a preparação de candidatos para a representação de projetos de defesa do meio ambiente. E eu queria que passar a palavra para o Leno, fazer um bate-papo aí com vocês, ele falar um pouco sobre ele e toda a trajetória que ele tem. Opa, obrigado aí, Vivian. Primeiramente, quero agradecer o convite seu, o convite da ETS também, para estar participando aqui. É um prazer enorme, né? Ser parceiro de vocês também. Você está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, Leno. Maravilha. Então, é um prazer enorme ser parceiro de vocês, falar um pouco sobre as eleições, né, nesse momento conturbado aí de adia eleições, adia prazos, enfim, em tudo. É, eu, como você disse, né, eu sou Leno Custódio, eu sou de Brasília, nasci em Brasília, sou administrador de empresas, sou cientista político, economista, especialista em orçamento público. Já tive a experiência de trabalhar no Congresso Nacional por mais de 30 anos. Acredito que até foi lá que a gente se conheceu, no Congresso Nacional, nessas parcerias políticas nossas aí, né? É, já ajudei a coordenar aí campanhas vitoriosas, tanto para o executivo, para o legislativo. Então, essa minha carreira, já trabalhei também no legislativo, no executivo, só não trabalhei no judiciário, mas no legislativo e no executivo já trabalhei, então sei como é que funciona a questão de você legislar, né, que você fazer leis, e a questão do executivo, que você executar essas leis. Então a gente tem essa experiência aí de 30 anos de experiência aí nessa área política. Enfim, é um trabalho que é gostoso, um trabalho que é gratificante, né? Principalmente nesse momento, esse ano, que é um ano de eleições e que muitas pessoas estão em dúvidas, a gente poder ajudar um pouco essas pessoas que tanto precisa, né? E que a gente precisa mudar a política, a concepção de política mesmo, né? E é isso que a gente tem, essa é a nossa trajetória, a nossa história de vida. Que bom! Realmente eu conheci o Leno no Congresso, né, Leno? E ele sempre ajudando todo mundo, recebendo todos os projetos, e sempre foi uma pessoa, como é, muito íntegra, muito aberta e querendo cada vez mais construir projetos com propósitos. Então, parabéns aí por todo esse trabalho que eu consegui acompanhar durante alguns anos, né? E queria saber, Leno, conhecer e que você falasse um pouco mais aí para esse público nosso do ETS, né? Esses parceiros, esses amigos, esses familiares que estão aqui acompanhando, né, e torcendo para que esse projeto avance. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como nasceu o Guia do Candidato, por que nasceu, qual o propósito do guia. Então, Vivian, é o seguinte, essa minha experiência de 30 anos e de poder ajudar é, a prefeitos, candidatos a vereadores, coordenadores de campanha, então todo mundo me liga, né, pedindo informação. Lennon, como é que é isso? Como é que funciona aquilo? Eu, como vereador, posso fazer isso? Eu, como prefeito, posso fazer aquilo? E aí eu sempre dando essas dicas. E aí surgiu, juntamente com a minha equipe, eu montei uma equipe muito qualificada com advogados, com contadores, com o pessoal do marketing publicitário. Enfim, montei uma equipe muito bacana, né, para a gente poder levar isso de uma forma para que eram as mesmas perguntas que todo mundo me fazia. Então eu falei assim, pô, vamos montar um guia, que esse guia vai ser essencial para todo mundo, vai tirar as dúvidas de todo mundo. E aí, Vivian,
nós resolvemos lançar o Guia do Candidato, que é um passo a passo sobre a campanha eleitoral. Vamos supor, na eleição passada, eu passei mais de 30 dias no interior de São Paulo, fazendo campanha eleitoral, ajudando os candidatos, e vi muito candidato ainda cru, né, sem saber para onde ir. Então, esse guia do candidato, ele ajuda os pré-candidatos, os candidatos a terem um rumo, a ter um start na campanha. Pô, eu preciso sair daqui, né, para onde eu quero chegar. Então, o guia do candidato é justamente isso, é um guia onde vai guiando esse candidato pelos caminhos onde ele quer chegar na política, se ele quer ser candidato a vereador, se ele quer ser candidato a prefeito, se ele quer ser candidato, se ele quer ser coordenador de campanha, se ele é presidente de partido político, entendeu? Porque às vezes a gente acha que o cara é presidente do partido, mas muita gente não tem a vivência da experiência da política, né? Vamos supor, e eu estou passando no guia do candidato, eu passo essa minha experiência, que é a experiência de ter, além de ter sido já candidato, para eu entender lá dentro como funciona, porque eu tenho que passar para as pessoas que me seguem experiências que eu vivi também, né? Como é que é lá dentro. Então, essa experiência que eu vivi, eu passo para essas pessoas que querem ser candidatos, querem se ingressar na política, que eu acho que é muito importante, a participação na política. E hoje eu tenho... e nesse guia do candidato, muito interessante, viu, Vivian, falar sobre ele, porque é o seguinte, nós criamos aí, são videoaulas. Então, eu gravei 6 módulos, eu falando da minha experiência, dando dicas. Olha, você quer ser candidato? Primeira coisinha que você tem que fazer é isso. A segunda coisa que você tem que fazer é aquilo. Você tem que fazer o planejamento e começa a dar as dicas. Entendeu? Então, são 6 módulos que eu falo desde a pré-campanha, né? Aí eu falo sobre a questão de marketing, publicidade, a questão do aspecto jurídico, a contabilidade. Eu falo sobre o período eleitoral propriamente dito, aquilo que o candidato pode fazer, não pode fazer, quando que a gente fala, quando dá a bandeirada, que o cara tem que dar a largada, entendeu? E falo também sobre o grande dia, que é o dia das eleições. Então, são videoaulas, sou eu que estou dando as aulas, a parte jurídica são os advogados, os contadores, enfim, mas eu dou a aula, dicas muito legais, assim. Hoje recebi um vídeo muito legal de uma aluna nossa, está assim, maravilhada com as aulas que ela está assistindo. Então, tipo assim, para mim isso é gratificante, né? Você poder estar ajudando outras pessoas. Que bom, Leno. Então, o Guia do Candidato nasceu dessa experiência minha de poder ajudar as pessoas. Assim, é um curso que as pessoas podem adquirir pela internet, mas também eu tenho essa ligação direta com as pessoas, né? Vamos supor, as pessoas me ligam, me mandam mensagem constantemente. Então, não é um curso, você fazer um curso, um treinamento e pronto, deixar lá. Não, é um treinamento que a pessoa, na hora que ela manda uma mensagem, eu respondo quase que imediatamente aquela mensagem para tirar as dúvidas da pessoa, porque na política e numa campanha eleitoral o prazo é muito curto. Então, a gente não pode deixar os nossos candidatos esperando, nossos alunos esperando, entendeu? É bem bacana. Que bom, Leno. Fico feliz aí que tenha projetos como o Guia do Candidato, né, para realmente ajudar as pessoas a entenderem um pouco sobre a política, né, sobre a importância que ela tem na vida das pessoas. A gente já teve a oportunidade de conversar muito sobre isso, né, e do papel. Então, às vezes a pessoa quer se candidatar, ela não sabe nem por onde começar, né? Então, acho que o primeiro passo é entender, né, assim, o que é política, né? Então, assim, você sabe o que é política, você sabe o que é essa ciência, essa arte de governar, né? Então, é uma área, não só um papel, é uma área fundamental em nossas vidas, porque cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão se engajando, né, nessa compreensão, nesse entendimento, nessa causa política, porque sabe que o reflexo dela na vida de cada um de nós é muito grande. Então, são os nossos recursos, é fruto do nosso trabalho, tudo que geramos de impostos para serem revertidos para áreas tão importantes, né, que seja saúde, meio ambiente, infraestrutura, educação, saúde. Então, assim, são áreas que precisam de gestão de projetos, né? Então, hoje a gente traz esse tema aí que é fundamental, né? Que é essa preparação de candidatos para a representação de projetos de defesa do meio ambiente. A gente precisa
de pessoas engajadas nessa causa. A gente olha tudo isso que está acontecendo e compreende aí, é reflexo da atitude do homem. Então, cada vez mais, quanto mais candidatos o guia do candidato preparar, vai ser muito mais fácil, né, o desempenhar da sua carreira, seja como vereador, como prefeito, que são as eleições que estão abertas aí, né, mas é muito importante entender o papel e como executar o seu trabalho. Então, são dicas valiosas, né, que o Leno, acho que, traz esses cursos aí durante 30 anos de jornada e vivendo todas as vertentes do lado de lá da cadeira, né, do lado de cá, e aí consegue realmente fazer com que essas pessoas que querem representar, né, como a gente colocou, que já existem, né, são pessoas que já estão aí atuando, né? Então, elas já estão aí, elas só precisam, às vezes, de orientação política, né, para levarem seus projetos, principalmente nessa área do meio ambiente, né, e nessa representatividade e defesa do nosso setor, né, para conseguir atingir resultados, votações aí, câmaras e Senado. Né? Então, parabéns aí, Leno, por esse trabalho. Né? Agora, fala um pouco para a gente aí, Leno, como é que está programado esse calendário eleitoral de 2020 com tudo isso que está acontecendo? Pois é, e só dando um gancho no que você está falando, antes de falar do calendário, é importante, eu tenho incentivado bastante as pessoas a serem candidatas, porque é na política que você pode fazer essa transformação. A transformação pela educação, a transformação pela cultura, a transformação pelo meio ambiente, né? Então, é através da política que a gente faz essa transformação. Então, além de incentivar, eu falo para as pessoas, olha, você tem que ser um diferencial, porque ser candidato por ser candidato, eu acho que não é o caminho. Você tem que ser candidato para fazer a diferença. E eu falo bem para as pessoas, olha, por que você quer ser candidato? Para que você quer ser candidato? Porque a gente sabe hoje, e estou vendo aqui que tem muitos candidatos nos assistindo, a gente sabe que é o seguinte, o candidato, o político, ele hoje está com a imagem desgastada. Quando você vai para a rua para pedir voto, o próprio eleitor já fala, olha, já vem mais um ladrão, já vem mais um corrupto, olha, quer entrar na política para ganhar dinheiro. E não é isso. Tem muita gente boa entrando na política para fazer a diferença, entendeu? Então, eu incentivo essas pessoas a entrar na política para fazer a diferença, para ser diferente mesmo, para mudar, né, a concepção de política, e porque a política você faz para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é isso que a gente ensina no nosso treinamento, no nosso curso. Mas esse Leno, calendário... desculpa, só te interrompendo aqui, porque a gente viu que um participante, né, o Bota para Girar, que ele tem um trabalho muito lindo nas redes sociais aí, ambiental, né, e ele fala dessa preparação. Né, eu não sei se entrou agora, Bota para Girar. O Leno explicou um pouco, né, que o guia do candidato, ele traz todas as etapas, né, seja de jurídica, de marketing, de todas as áreas importantes para a construção de uma carreira política. Né? Então, acompanha lá, segue o guia do candidato, tem vários vídeos, várias dicas importantes sobre todas as etapas. Desejamos sucesso aqui. Que bom, ficamos felizes aí de ter pessoas que são atuantes realmente aqui, né, nesse espaço ambiental. E aí, Helena, que bom, tem um perfil aqui bem interessante, acho que vai se candidatar para vereador. Então vamos lá, Que bom. desculpa te interromper, fala um pouco Não, aí que é sobre a isso. programação desse Eu queria... calendário eleitoral. Olha, queria também agradecer, tem a presença do Elias Custódio, meu irmão, está nos assistindo, ele é professor de tênis, né, aqui em Brasília, está aqui nos assistindo. Então, agradecer as pessoas que estão assistindo aí, o Eduardo, o Vinícius, enfim, tem um monte de gente nos assistindo aí. Muito obrigado por esse carinho de vocês. Vivi, é o seguinte, devido a essa pandemia toda que está aí, as nossas eleições elas estavam marcadas para o dia 4 de outubro. Né? Então, com isolamento social, com pandemia, uns dizem que a curva está crescendo, outros dizem que a curva está descendo, algumas cidades estão abrindo, outras estão decretando lockdown, enfim. Então, para preservar a população, que o Congresso Nacional, juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral, fizeram? Eles decidiram adiar as eleições para que, mais para frente, quem sabe, essa pandemia tenha diminuído, ou né, de uma certa forma, nas cidades. Né? Então, que estava previsto para 4 de outubro, passou para o primeiro turno para o dia 25 de outubro.
para o dia 15 de novembro, quer dizer, era primeiro turno 4 de outubro, segundo turno 25 de outubro. Então, com essa mudança que foi votada, é uma PEC, teve que fazer uma PEC, porque você está mudando, né, a Constituição, as eleições elas estão previstas na Constituição Federal, então teve que ser feita uma PEC, e essa PEC foi aprovada no Senado Federal, depois na Câmara dos Deputados, em 2 turnos em cada casa, e aí mudaram as eleições. Então, ficou assim, o primeiro turno, 15 de novembro, e o segundo turno, dia 29 de novembro. Ou seja, ganhou mais tempo para quem é candidato, né, para poder fazer campanha, até porque nesse mês as pessoas já estavam na rua, já estariam na rua, né, divulgando suas propostas, pré-candidatos, enfim. E aí, como não foi possível fazer isso, então as pessoas ganham mais tempo. Inclusive aquelas pessoas também que precisavam se desincompatibilizar para serem candidatos, né? A gente tem muitos candidatos que são servidores públicos, né? Então eles precisariam, tinham um prazo, e agora não. Agora esse prazo ele foi ampliado para mais 45 dias. Então, ou seja, esse calendário é muito importante. Eu falo dentro do nosso treinamento que as pessoas têm que ficar atentas aos calendários, porque se você perde um prazo desse aí, é como se fosse a sua campanha, todo o seu trabalho indo pelo ralo, entendeu? Os prazos são fundamentais, né, para que os candidatos possam cumprir essas etapas. Então, bom, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, então todo mundo já sabe que as eleições foram adiadas, então já todo mundo trabalhando em relação a isso. Agora, como é que se faz, como é que a pessoa vira candidato? Para a pessoa virar candidato, ela tem que passar pela convenção partidária, né? E aí também estava marcado para agora, dia 20 de julho, começaria as convenções partidárias, de 20 a 5 de agosto, né? Então, ganhou mais um prazo também. Então, aumentou para 31 de agosto até dia 16 de setembro. Então, as convenções partidárias, os partidos têm que fazer porque tem que registrar a ata no Tribunal Regional Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, enfim. Então, é lá que os pré-candidatos se tornam candidatos. Essa data é muito importante, por quê? Porque você tem que saber, você que eu digo, o candidato tem que saber se o partido já escreveu ele, né, como candidato, tá? Então, outra surpresa também interessante, que nas convenções, a gente ia para a convenção, chamava nossos cabos eleitorais, colocava camiseta, bandeira, faixa, tal. Porque a convenção é uma festa. Tipo, agora eu sou candidato de verdade. Você sai da convenção partidária como candidato oficial. Então, era uma festa nas convenções, né? E aí, a PEC diz o seguinte, que você pode fazer também a convenção nos moldes que eram feitos, mas também deu a sugestão de você fazer as convenções virtuais, né? Os partidos pegarem os seus candidatos através de um aplicativo e você fazer uma convenção virtual, que pode ser feito também. Lógico, perde um pouco aquele brilho de você levar a sua equipe, levar a sua turma, seus familiares, seus amigos para te aplaudir, para buzinar, falar de você, com suas camisetas, enfim. Mas fica a dica aí, a convenção ela pode ser feita também virtualmente. Que bom, então, né? esses prazos, aí vai. Aí a gente tem os prazos de registro de candidato, porque depois que faz as convenções, os partidos têm os prazos para registrar. Agora ficou até às 19 horas do dia 26 de setembro. Então, todo partido tem que registrar. Eu falo para os candidatos o seguinte, candidato, olha, fica de olho no seu partido. Vai lá na sede do seu partido. Liga para o presidente do seu partido. Está tudo certo, presidente? Sou candidato, não sou candidato? Porque eu já vi muita gente dizer que era pré-candidato, quando chegou na convenção não foi aprovado. O nome dele não estava. Então, foi um trabalho jogado por água abaixo. Então, esse candidato ele tem que ter essa ligação com o partido, né? Ou então, se não for ele diretamente, ele tenha um assessor, um coordenador de campanha dele, que esteja diretamente ligado ao partido para poder verificar como estão os prazos, se está tudo certo, se o partido está cumprindo os prazos. A legislação diz que é o seguinte, cada partido tem que destinar 30% das vagas para as mulheres.
E se não destinar, vou te falar aqui uma coisa, o partido ele não pode registrar as candidaturas, ele tem que ter 30% de candidatas mulheres, do sexo feminino. Então, tudo isso, o candidato tem que ficar esperto nessas questões desses prazos. Para não entrar numa furada, né, Leno? Para não entrar na furada. Porque às vezes Aí a depois... pessoa né, tem um excelente perfil eleitoral, mas escolhe um partido que não corresponde, e aí acontece isso. Investiu todas as suas fichas num partido onde ela não prestou atenção a todo um processo, né? Exatamente. E aí tem os prazos. Eu sugiro para os nossos pré-candidatos que eles dêem uma lida nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é importante. Por quê? Porque lá tem todos os prazos, inclusive quando começa oficialmente a propaganda eleitoral no rádio, na TV, na internet, entendeu? Eu gravei agora, até fazer um jabá para o meu guia do candidato, eu gravei agora, gravei vários vídeos, estão entrando no ar, mas tem também lá umas publicações nossas falando de todos esses prazos. Então, quando começa a propaganda eleitoral, o prazo que ele tem que descompatibilizar, se ele é locutor de rádio, tem programa de televisão, enfim, se ele é da mídia, qual é o período que ele tem que parar de trabalhar na mídia, entendeu? Para poder fazer a campanha eleitoral. Então, no nosso Instagram, Guia do Candidato, as pessoas podem encontrar diversas banners e matérias que a gente tem feito aí ao longo do tempo. Para se prepararem, né? Para se preparar, para se preparar. A dúvida de alguns aqui, tem que se preparar, né? Tem que ter propriedade aí dos assuntos que vão se engajar, né? Escolher muito bem. Acho que mudou muito, Leno, o cenário. Acho que antes os partidos, né? Pelo menos na minha opinião, eles escolhiam os candidatos. Eu acho que hoje o poder que os candidatos têm, né, é muito especial, porque hoje a escolha está na mão dos candidatos. Eles que têm que escolher os partidos que eles querem aí realmente compor para fazer uma política diferente, né? Então... isso aí que você está falando, só te cortando aí rapidinho, isso aí que você está falando é super importante, porque uma dica que eu dou lá no nosso treinamento é o seguinte, gente, você quer se eleger? Então é o seguinte, 50% é o partido que você escolhe. Os outros 50% são os votos. Já viu aquela história do candidato ter muitos votos e não foi eleito? E teve outro candidato que teve poucos votos e foi eleito? É justamente isso. Saber escolher o partido certo. Né? Porque às vezes você escolhe um partido muito pesado, que você vai disputar com muita gente, você tem muito voto e não se elege. Então isso que você está falando é super importante, Vivian, porque as pessoas precisam entender isso. Que eleição é estratégia. Eleição não é só pedir voto, você correr atrás de voto. Eleição é estratégia. É como na vida também, você tem que montar a sua estratégia de vida. Né? Nos negócios, montar a sua estratégia de negócio, você vai abrir uma empresa, montar a sua estratégia da empresa. Eleição é a mesma coisa, eleição não é só voto, eleição é estratégia, é planejamento. E eu acho que assim, tem muitos candidatos, né? É escolher mesmo, escolha o partido, veja quem ele está, né, lançando aí também, porque muitos candidatos levaram na legenda deles, né? Assim, eles levaram milhões e elegeram vários outros candidatos que às vezes não tinha perfil nenhum, estava lá apenas para compor, para fazer número. Então fiquem atentos, acho que esse novo formato, essa nova política, essa consciência aí de cada um, é justamente fazer que compreendam, né, o seu dever, né, o seu papel e o seu dever. Lena, é tanta coisa para falar em uma hora, né? É verdade, muita coisa, né? Um tema bem legal. E aí, ainda não só de legal, mas eu acho que a gente busca realmente pessoas mais compromissadas com o meio ambiente, né? Então, fala um pouco para a gente agora do papel do prefeito e do vereador, né? E como guia do candidato ele pode ajudar na preparação desses dois perfis aí. Olha só, interessante essa pergunta, porque eu tenho um canal lá no YouTube também. Então, no canal, eu gravo alguns vídeos dando dicas. Então, eu tenho vídeos lá no meu canal do YouTube. Eu acho que uma parte dos vídeos tá no Instagram também, mas o Instagram é muito curto o espaço que tem para vídeos. Então, tem uma partezinha no Instagram, mas os vídeos completos estão lá no YouTube. Então, eu tenho um vídeo lá no YouTube dizendo quanto custa uma campanha eleitoral. Né? Eu gravei esse vídeo, acabamos de postar também um vídeo lá, falando sobre o papel do vereador, porque muita gente está confundindo isso. Muita gente quer ser candidato a vereador
e não sabe o que, que um vereador faz. Né? Muita gente. Aí eu gravei esse vídeo falando, olha, gente, o vereador. Porque às vezes eu estava vendo um debate aí nas redes sociais, e aí, mas que o vereador não fez isso, que o vereador não fez aquilo, porque aí eu virei assim e falei assim, mas isso não é o papel do vereador. Aí a pessoa, mas não é? Não, não é o papel do vereador. Aí eu falei assim, já sabe uma coisa? Vou gravar um vídeo falando sobre o papel do vereador, o que, que ele pode fazer. Porque as pessoas acham que o vereador ele pode assaltar uma rua, acha que o vereador pode construir escola, acha que o vereador pode dar cesta básica, acha que o vereador pode comprar ônibus para escola municipal, construir hospital. Não pode. O papel do vereador é muito restrito. Primeiro porque é restrito ao município. Ele não pode ampliar isso para outros municípios. É muito restrito ao município. Então, o que o vereador ele pode fazer? Ele, entre outras coisas, muitas coisas, porque se a gente fosse falar aqui o papel do vereador e o papel do prefeito, a gente ia precisar mais de 2, 3 horas para a gente poder falar isso. O papel primordial do vereador é fiscalizar o executivo, que é o prefeito. Né? Então, ali, ele pode pedir para o prefeito fazer requerimento de informação, pedir para o prefeito por que o prefeito está fazendo tal obra, quanto está custando aquela obra, ele pode fiscalizar aquela obra, ele pode fiscalizar quanto o prefeito está destinando para a área da educação, ele pode fiscalizar a questão, inclusive ele pode ir em loco nas secretarias, ele pode pedir para nesses requerimentos de informação, o prefeito, os secretários, eles têm até 30 dias para poder responder. Entendeu? Então, ele pode fazer esses questionamentos para o prefeito. Ele pode, além de outras coisas, mudar nome de rua, e sugerir também nome de rua. Ele pode sugerir nome de avenidas. Ele pode criar e também extinguir tributos do municípios, né? Ele pode aprovar o plano municipal de educação, ele pode aprovar o plano diretor de educação, ele tem que verificar a questão do orçamento da prefeitura municipal, ele pode aprovar essa questão do orçamento, ele pode aprovar ou não as contas do prefeito, juntamente com o Tribunal de Contas do município, do estado, ou do município, quando houver. Enfim, ele pode sugerir um monte de pautas que, às vezes, nem ele sabe que ele pode fazer essas sugestões para o prefeito. Agora, as pessoas não podem confundir que esses dias eu ajudei esses dias não, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu ajudei um vereador a captar um recurso via uma emenda parlamentar. E a gente sabe dos trâmites, da dificuldade que é para que isso seja liberado. 2 anos atrás, foi liberado agora. Aí alguém na rede falou assim, mas fazendo propaganda antecipada. Propaganda antecipada, o cara está há 2 anos correndo atrás de dinheiro, entendeu? Para comprar equipamentos para a escola, para reformar a escola, tornar uma escola mais acessível. Não é o papel do vereador ir buscar dinheiro, como vir para Brasília, conversar com deputados, senadores, ou com o governador. Não é o papel, mas ele pode ajudar o prefeito a fazer isso. Ele pode ajudar o prefeito a buscar esses recursos para levar para o município. Ele pode fazer isso. E outra coisa, Brasília, eu moro aqui, você mora aqui também, tem as pessoas que vêm para Brasília, sabe que às vezes, se você bater no lugar certo, você consegue levar recursos para o seu município. Entendeu? É por isso que eu falo que qual o papel do vereador? O papel do vereador, além de tudo isso, é ter uma assessoria que dê suporte para ele, né? Que saiba onde estão essas brechas. Né? Então, tipo assim, você quer ser vereador? Quero. Então tem 3 diquinhas básicas que eu vou dar para você que quer ser candidato a vereador. Primeiro, faça um planejamento da sua campanha, da sua pré-campanha, da sua campanha eleitoral. Planejamento é tudo. Segundo, tenha uma assessoria jurídica para te orientar, jurídica e contábil, para te orientar, porque uma campanha eleitoral, muitas pessoas vão olhar para você e falar assim, olha, aquele candidato está fazendo isso, vamos representar ele na justiça, lá no Tribunal Regional Eleitoral. Tal. Então, se você não tiver uma advogada ali na hora para poder te orientar,
você pode ser até impugnado, propaganda eleitoral antecipada, tal. A contabilidade que eu falo também é importante porque, olha, eu gravei o vídeo e falei no vídeo, eu falo, olha, teve uma senadora da República que foi cassada por abuso do poder econômico. Então, se você não tiver um contador direitinho para saber o que você está gastando, como você está gastando e aonde você está gastando, com todas as notas, você pode se dar mal. E a última coisa mais importante, gente, é a questão do marketing. Você tem que ter uma equipe de marketing que te ajude, que coloque no papel seus pensamentos, entendeu? A questão do marketing e publicidade. Nossa, olha, eu tenho orientado as pessoas me mandam e falam assim, Leno, como é que esse texto aqui eu posso mandar para as pessoas? Eu falei, não manda não, pelo amor de Deus. Tá horrível, tá feio. Essas propagandas que as pessoas fazem, cara, é você, é seu nome que está lá. Se você não tiver um profissional de marketing te ajudando, de comunicação, de estratégia te ajudando, cara, o marketing é muita coisa, o marketing transforma você. Entendeu? Então são essas 3 dicas que eu dou: planejamento, jurídico e contabilidade, e a questão do marketing. Gente, não vá para uma campanha sem você ter um marketing definido na sua campanha. E aí, eu estou falando para um experiente de marketing que está na minha frente, né? Estou falando para uma pessoa que entende muito de marketing que está na minha frente. Então, eu falo para os candidatos isso. Então, qual o papel que esse vereador vai desempenhar lá na Câmara? E para finalizar o papel do vereador, eu sempre diz o seguinte, Vivian, não prometa o que você não possa cumprir. Não prometa, jamais prometa o que você possa cumprir. Entendeu? Então, esse é o papel do vereador, de poder ajudar, inclusive o vereador, se o prefeito não estiver indo bem, o vereador pode criar as CPIs, as chamadas comissões parlamentares de inquérito, para poder investigar o prefeito, os secretários, e as tão famosas CPIs que a gente ouve falar. Então, tudo isso é um papel do vereador. E as pessoas precisam conhecer a importância, né, desses instrumentos, dessas áreas para o seu cargo, né, Lennon? A comunicação, realmente, eu acho que tudo começa e termina na educação e na comunicação. Então, é como você vai comunicar. E primeiro entender o seu propósito, né? Por que você quer ser vereador? Por que você quer ser prefeito? O que você quer representar? Né? Você quer representar a sua cidade? Você quer representar seu município? Enfim, mas o que você quer fazer? Então, assim, entender mesmo quais as obrigações, quais os deveres, qual o seu papel. E aí, com isso, igual você falou, tem vereador que acaba fazendo um papel que não é seu, tem prefeito que acaba fazendo um papel que não é seu. Então, o que é meu papel? Eu preciso cumprir o meu papel, mas para cumprir o meu papel, eu preciso saber qual o meu propósito, né, chegando lá. Então, eu acho que o guia do candidato está aí para realmente ajudar esses candidatos a entenderem melhor todo esse processo. É muito importante, não adianta você ser engajado nas causas ambientais, entenderem. Eu vejo muitos trabalhos lindos, assim, muitos projetos já nascendo aqui no meio ambiente, de representatividade, de todos os trabalhos que eles fazem. E são essas pessoas que eu sempre falo, são elas que precisam estar lá representando, porque elas já estão atuando, elas já estão representando ali o setor, o seu município, a sua empresa, enfim. Então, é muito importante isso, cada vez mais, né, ter essa consciência. Então, quando a gente olha também o cenário de 2016, então a gente vê aí, são mais de 5.400 prefeitos que foram eleitos, né? Foram mais de 57 mil vereadores que foram eleitos. Então, quando você olha para isso aí também é custo, isso aí também é um Custo. investimento nosso. Né? Então, Dinheiro que sai do nosso bolso. Então, esse investimento ele precisa ser assertivo, né? Ele precisa ser muito bem escolhido. Então, assim, os candidatos eles precisam se engajarem mesmo nas suas causas, mas transmitirem a sua mensagem para o público, né? Eu sou muito apaixonada mesmo por essa política transformadora, essa política positiva, né? A gente fica até assim... A gente chama de política do bem. É a política do bem, a gente fica com esse fervor, falando assim, poxa, a gente quer fazer tanta coisa boa acontecer, tem tanta gente boa querendo fazer tanta coisa acontecer, né, Leno? Então, é só preciso espaço e oportunidade. Imagina você ter mais de 5 mil municípios e 57 mil vereadores. Quanto isso custa para o país? Entendeu? Então, precisam ser muito bem escolhidos para que o país continue se desenvolvendo, os municípios continuem se desenvolvendo e, principalmente, desenvolvendo as pessoas, desenvolvendo as principais áreas. Né? É verdade. Então,
inclusive, o que você está falando é importante, porque é o seguinte, nesse vídeo que eu falo da pessoa, que por que ela quer ser vereador, depois que eu falo tudo isso, eu falo assim, agora que você já sabe o que um vereador faz, quando você for eleito, me manda aí o seu primeiro projeto, que eu quero saber qual vai ser o seu primeiro projeto, porque eu entrevistei aqui uma vereadora e ela me disse assim, Lena, eu fui para uma campanha eleitoral, mas eu fui sem projeto nenhum. Depois que eu fui eleita, que eu fui pensar no que a gente podia fazer. Eu falei assim, ó, então você fez uma campanha diferente das pessoas, porque quando você vai para lá, a primeira coisa que eu pergunto para um candidato é quais são os seus projetos, né? Então, e aí eu falo para as pessoas, porque as pessoas precisam ter que cada cidade, Vivian, é uma cidade, vive um momento diferente. Né? É uma realidade diferente. Uma cidade do Rio Grande do Sul, para uma cidade do interior do Nordeste, do interior de São Paulo. E aí a gente fala muito, vamos supor, da questão de educação, a questão do meio ambiente. Né? O meio ambiente foi por anos deixado de lado. Né? E aí a gente vê que cada eleição as pessoas vêm falando mais de não, vou lutar pelo meio ambiente, lutar pelo meio ambiente. Quando chega no Congresso Nacional, a gente vê que, ou no Congresso Nacional, ou nas assembleias, a gente vê que o discurso é outro, entendeu? E a gente acredita, né? E a gente nunca perde a fé na política, a gente acaba acreditando. E quando chega lá, a gente fala, cadê aquela bandeira do meio ambiente que você falou que ia né? defender? Inclusive, o meio ambiente chegou a ter um momento tão forte que até partido político defendendo a criação do meio ambiente foram formados no Congresso, aqui no Brasil. Então, nós tínhamos o Partido Ecológico Nacional, que era o PEN, né, um partido totalmente voltado para a área ecológica, né, que hoje virou Patriotas. Então, você vê como que a questão do meio ambiente foi uma questão que despertou muita gente, ajudou a eleger muita gente, né? Porque diga-se de passagem, e que quando na hora de executar mesmo as políticas voltadas para o meio ambiente, a gente vê que parece que dá um passo atrás, dá um retrocesso, né? É difícil, viu, Leno? Mas assim, a gente tem muita esperança aí, porque cada vez mais eu acho que a internet é um instrumento valiosíssimo, né, de informação, de transmissão de notícias. É lógico que tem que se avaliar aí a qualidade, né, e a veracidade dessas informações. É verdade. Hoje, daí qualquer um consegue fazer uma comunicação, né, transmitir a sua mensagem, tem vários canais aí de comunicação. Então, eu acho que quando você consegue transmitir o seu propósito, né, a sua mensagem, a sua causa, aí sim, com certeza o público vai querer você lá representando, né, o seu município e os seus interesses. Helena, fala um pouco para a gente aí, né, que hoje a gente tem como tema aí, nosso tema, que é o verde, né, o tema ambiental, né, dessa preparação de candidatos para a representação de projetos de defesa do meio ambiente. Então, fala um pouco disso, né? Como representar projetos e defender o meio ambiente através da política. Olha só, inclusive esse tema é um tema super importante, interessante, que o Congresso Nacional aprovou e já está lá com o presidente da República para sancionar o novo marco civil do saneamento básico. E isso eu estava lendo esses dias, Vivian, vai ajudar as cidades, né? Porque a gente olha hoje para o interior de São Paulo, interior do Nordeste, interior de outros estados, a gente vê que o saneamento básico às vezes não chega, tem muitos municípios que às vezes não chegam, entendeu? E que agride o meio ambiente, né? Que tem agredido o meio ambiente, a questão do esgoto a céu aberto, né? A questão do lixo que é jogado direto nas águas dos rios, das baías, né? Casas de palafitas, enfim, um monte de coisas. Por isso que eu falei para você que o meio ambiente ele foi um tema muito discutido em eleições passadas. Vamos supor, teve até a Marina Silva foi candidata a presidente da República com o tema da questão do meio ambiente também, né? Então foi um tema muito discutido e tal, e que eu acho que precisa voltar a ser discutido. Acho que os políticos hoje, principalmente os candidatos a prefeito, porque o candidato a prefeito ele tem o poder, né, da decisão, da caneta, do orçamento, então ele pode nesse momento de eleição, de pré-campanha, ele pode muito fazer um trabalho voltado para a melhoria
da qualidade de vida das pessoas, começando pelo meio ambiente, entendeu? Então, apresentar projetos, vamos supor, quantos e quantos anos a gente viu que a questão dos lixões que estavam aí, né, contaminando o subsolo, quantos e quantos anos a gente vê a questão do lixo que não era reciclado, né? E a gente vê muito pouco, a gente mora na capital da República, é muito pouco hoje a reciclagem do lixo, entendeu? Então, esse tema do meio ambiente ele é fundamental até para que os candidatos possam mostrar seriedade do que eles querem fazer. Porque não adianta você falar, Vivian, se você não vai viver isso na prática, entendeu? Né? Hoje, todos os governos, as prefeituras, têm secretarias do meio ambiente, né? Olha os nossos parques, enfim. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar carinhoso voltado para o meio ambiente, porque o meio ambiente é a vida de retorno para nós, é a nossa vida. É aquilo que a gente vai poder colher, né? É aquela convivência que você vai ter do seu dia a dia, como diz, é o meio que você convive, entendeu? E se quem pode fazer, está abdicando de fazer, que são os políticos, que são nesse momento agora, são os prefeitos, né? No vereador nem tanto, porque o vereador é mais limitado. Mas o prefeito, sim, o prefeito pode fazer a questão da coleta seletiva do lixo na cidade dele. Gente, às vezes eu olho assim e falo assim, poxa, você não precisa fazer 100% de uma vez. Começa fazendo por cidade, por bairro, por quadra, que uma hora, né, isso vai atingir o 100%. Mas vamos começar de um determinado ponto. Vamos começar com projetos de sustentabilidade pioneiros, né, pequenos. A gente não vai conseguir abraçar a cidade, né, como um todo. Então, os políticos precisam ter esse olhar diferenciado, porque não adianta a gente maltratar o meio ambiente agora e daqui a 10, 20, 30 anos tentar recuperar o meio ambiente. Não é, gente, não é assim. O planeta não aguenta, as cidades não aguentam. Nós estamos vendo aí o clima está mudando, épocas em que era muito frios não estão mais tão frios assim, lugares que não nevava, neva, lugares que não chovia fora de época, está chovendo. Então, tudo isso é questão dos políticos, né? Às vezes a gente fala assim, parece uma coisa ampla, né? Mas isso começa lá no município. Isso começa lá no município. Se não começar no município, vamos supor, eu tenho um prefeito amigo meu que ele fez um projeto, depois eu vou te passar, ele ganhou vários prêmios internacionais e nacional também, sobre o dinheiro verde. E era sobre coleta seletiva, sobre a questão do meio ambiente, ele envolvia as escolas. Cara, foi um projeto de tão grande relevância que ele é o prefeito mais bem avaliado do interior de São Paulo. Entendeu? E ele tem reportagens no mundo falando do município dele. Basta querer, entendeu? Então, quando você fala da questão de apresentação de projetos, representação de projetos, né? Tem as entidades, gente, tem as entidades que possam ser consultadas. Vamos supor, eu não sei tudo de meio ambiente, eu quero trabalhar com meio ambiente, mas eu vou consultar a ETS, vou consultar outras empresas. A ETS dá uma consultoria espetacular para quem, né, nessa área de desenvolvimento sustentável, de educação, né, de sustentabilidade, enfim, todo esse trabalho que você pode fazer, ela começa lá no seu município. Então, você não precisa saber 100%, né? Você precisa apenas começar. Esse é o grande lance que eu falo, né, da questão de apresentação de projetos, né, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Importante, né? Essa geração de resíduos. E a gente tem temas importantes. A gente já apresentou isso aqui no ETS, né? Como logística reversa, geração de resíduos, né? Essa gestão dos resíduos aí. Eu tive a oportunidade, há 15 anos atrás, de coordenar o marketing de uma empresa de meio ambiente, né? De resíduos.
E assim, eu me apaixonei, porque assim, quando você conhece a realidade de um catador, você conhece o que as pessoas jogam no lixo, né? E aí você começa a tomar consciência, né, do seu consumo, de como você realmente está desperdiçando e olhar um pouco para o mundo, né? Assim, o que, que você está fazendo, né? Então, eu acho que a política e o Edson estão aí, assim, é um tema que o Edson precisava trazer, né? Ele vai trazer em outros momentos, sim, porque a gente tem um papel de educar, transformar, inovar para sustentar. Então, não há Exato. outro caminho. A educação, ela é o principal caminho para essa transformação que precisa acontecer. Então, a gente vê muitas pessoas engajadas. Hoje mesmo estava tendo reunião com uma arquiteta formidável, assim, que ela é apaixonada pela sustentabilidade, que é a Bia Gadia, que está aqui acompanhando também, e justamente discutindo isso, né? Porque não é mais fazer projeto, é sustentar, são propósitos, né? Então, quando você... Esse olhar que transforma. Então, acho que a gente tem que olhar para isso. Existem instituições, sim, fazendo o seu papel, né? Mas é preciso cada um fazer o seu papel. E para isso acontecer, os vereadores têm uma missão importantíssima, assim como os prefeitos, de fiscalizarem o recurso e o outro de gerir os recursos, né? E aplicá-los da melhor maneira, porque caminhos existem, sim. Né? O Brasil é um país muito rico, né? Com uma riqueza também ambiental que todo mundo reconhece, né? Não é à toa que o mundo inteiro está com um olho no Brasil, não só na Amazônia, mas no país como um todo, dessa produção de recursos naturais que o Brasil possui. Né? Então, é preciso esse amadurecimento e dessa consciência pública mesmo. Então, acho que tudo começa na educação. Né? E quando eu coloquei desse trabalho, há 15 anos atrás, a gente montou uma maquete de Brasília e a gente fazia em parceria com alguma, acho que com a Emater e alguns outros órgãos, a gente fazia uma miniatura de Brasília e mostrava qual era o caminho do lixo, né? Saindo da empresa, saindo da residência. E a gente levou várias escolas e conseguimos fazer esse caminho com várias crianças e foi muito gratificante. Porque, assim, não compreende. Então, você não ama o que você não conhece. Né? Então, você começa a ter propriedade e amor sobre o que você começa a se relacionar, você começa a se engajar e começa a construir esse conhecimento. Então, assim, é muito especial. Então, eu peço para que as pessoas aqui participem mais, né, se engajem mais. Como o Leno colocou, basta querer. Né? Basta querer você fazer alguma coisa em sua casa, né, em seu trabalho, com a sua comunidade, enfim, no seu prédio. Então, gente, as pessoas não conhecem o seu vizinho. Às vezes, vocês podem fazer muitas parcerias, né, juntos, começar esse caminho juntos. Então, eu cato semente na rua, quando eu vejo ficar ali no asfalto que não vai se perder para plantar, né, eu pego a semente do que eu como, sabe, eu planto, a gente já transplantou várias mudas, então a mensagem que eu tento deixar para o meu filho, né, para minha família. Então, a gente tenha consciência do que vocês estão consumindo, de quem vocês estão consumindo, né, para cada vez mais a gente ter aí um propósito em nossas vidas, né? E cuidar de uma coisa que é importante para todos, para a saúde de todos, principalmente, que é o meio ambiente. Se vocês querem respirar, né, cada vez um ar mais puro, então vamos começar a plantar, vamos começar aí, as pessoas têm um papel fundamental nessa vida, né? E a política, tá aí o Leno com toda a expertise dele para auxiliar todos os candidatos, não só os candidatos, mas a sua retaguarda, né, Leno? Os seus assessores, né, os seus colaboradores que vão estar atuando aí com essas pessoas para cumprirem o seu papel. A gente está Isso é chegando... verdade. Inclusive, antes de você falar, inclusive, você falando em respirar, olha só como é interessante. Essa questão do isolamento social, ela ajudou bastante a questão do meio ambiente, que, vamos supor, eu estava vendo uma matéria em São Paulo, até o ar em São Paulo está mais puro, entendeu? As praias estão mais limpas, entendeu? Então, o que acontece? Não vamos dizer que é um mal que vem para um bem, mas é algo que as pessoas poderiam repensar sobre isso, né? É menos carros na rua, entendeu? É a carona solidária, né? É a questão de ônibus elétricos, enfim, tudo isso eu acho que beneficia o meio ambiente. Então, hoje a gente está podendo respirar um apuro. Eu estava vendo uns amigos meus de São Paulo falando assim, nossa, aqui em São Paulo a gente está conseguindo ver o céu, né? Coisa que não era possível. Né? Então, tipo assim, é muito importante essa questão da responsabilidade social em relação ao meio ambiente. Né? do seu compromisso, né, Leno? Então, a gente É, tem que
tanta gente querida participando aqui, né? Mandar o nosso abração a cada um que está aqui. A Cristiane também colocou aqui que a gente tem uma hortinha, né, na empresa dela. A Lídia falou que tem também a horta comunitária. Então, tem várias soluções, né? Só querer. Dá para compartilhar, dá para dividir carro, enfim. Vamos parar de ser só eu, né? De olhar só para a gente. Vamos tentar compartilhar o que a gente tem, dividir o que a gente tem, né? Eu acho que o mundo vai se tornar cada vez melhor com esse olhar. Então, a gente está chegando aqui ao fim. Eu queria pedir para o Lennon fazer aí as considerações finais. Quero pedir para vocês seguirem aí o @guia do candidato, né? O Edson está acompanhando todo esse trabalho que a gente está construindo aqui junto com cada um de vocês, né? E que a contribuição de vocês, a opinião, as sugestões para que a gente traga cada vez mais debates, convidados, para que a gente consiga construir conteúdo que sejam aproveitados por cada um de vocês, né? E que realmente eles sejam transmitidos aí para todos. Então, deixa a sua consideração final aqui, Lennon, para todo esse público que está assistindo. Ô, Vivian, primeiramente quero agradecer a você, né, a ETS, por esse convite, parabenizar vocês pelo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu tenho acompanhado aí, é um trabalho fundamental, principalmente levar a informação para as pessoas, né? Então, parabéns, obrigado por nos chamar, né, para um tema tão relevante hoje em dia, porque a gente está vendo aí que os prefeitos vão ser eleitos daqui a pouco, os vereadores vão ser eleitos daqui a pouco, e o que eles estão falando sobre, né, sobre a questão do meio ambiente. Então, isso é de fundamental importância. Quero te agradecer a cada um que participou aqui com a gente, que ficou até agora aí nos assistindo, né? É um tema, aquilo que você falou no começo, se a gente fosse se aprofundar mesmo, a gente ficaria aqui no mínimo 2, 3 horas, mas é bom porque a gente deixa um gostinho, né, de quero mais para as pessoas. E dizer que estou à disposição, viu, Vivian? Nas minhas redes sociais, eu estou lá no Instagram, que é Guia do Candidato, né? Lá eu dou várias dicas, banners e tal, sobre a boa política. Eu quero falar sobre a boa política, né? E também estou lá no YouTube, que é ou Guia do Candidato, é Lennon Custódio, não me lembro bem, é o pessoal que mexe lá nas minhas redes sociais, entendeu? Mas se quiserem, está à disposição, mande mensagem, se for candidato, mande suas dúvidas, mande suas sugestões, trabalhe pelo meio ambiente, vamos juntos fazer e transformar a nossa cidade. Muito obrigado, Vivian. Obrigada, Lennon. O Etis agradece aí realmente a sua parceria, a sua participação, né? E que a gente continue engajando cada vez mais pessoas. É uma honra, né, ouvir tudo que a gente aprendeu aqui um pouco com você, que é um profissional muito sério e apaixonado, acho que por tudo que a política realiza aí na vida das pessoas. Então, continue cumprindo sua missão com louvor, né? E que você tenha muito sucesso com o Guia do Candidato e consiga preparar cada vez mais candidatos com um propósito sério, com um propósito realmente de ideal aí pelas pessoas. Obrigada. Em primeira mão para você, antes de você encerrar, em primeiro, dá Olha, tempo ainda? dá tempo, dá tempo. Temos 2 minutinhos aí. Em primeira mão, olha só, ainda nem coloquei nas minhas redes sociais, em primeira mão no seu programa aqui para a Eds, eu terminei de fazer um e-book sobre as 10 ações que todas as campanhas vitoriosas fazem. Entendeu? Um e-book gratuito que eu vou lançar, mas na minha página lá no Instagram já tem um link lá para quem quiser receber gratuitamente, não cobra nada tal. Tá lá na minha página do Instagram. Clica lá no link, você vai preencher um formulário, falar seu nome, que cargo que você é candidato, e a gente manda esse e-book para você. E eu nem ainda lancei nas minhas redes sociais, em primeira mão para você e para os seus amigos que estão nos assistindo aqui, pessoal da ETS. Fica essa dica aí. E ontem, uma colega nossa, que é a irmã de uma aluna nossa, a Giovana Mendonça, que é de Recife, ela transformou esse e-book acessível, ou seja, em audiodescrição. Então, quem é candidato e tem deficiência visual, entendeu? Vai poder ouvir o e-book nosso. Em primeira mão para você. Que bom, Leno, que notícia boa. Fico feliz, né? Com certeza o Etis vai transmitir aí esse seu e-book, esse conhecimento para chegar ao máximo de pessoas, né? E aí para poder ajudar muitos candidatos que realmente querem fazer a diferença esse ano, essa política, e daqui para frente construir essa política que a gente tanto esperou.
né? Obrigada, Lena, obrigada a cada um de vocês que participou. E continuem seguindo o Ets, enviando suas sugestões, acompanhando aí. Sigam o Leno Custódio, sigam aí o Guia do Candidato. Parabéns pelo trabalho e um abração a todos. Nosso muito obrigado e vamos continuar fazendo desse mundo um lugar cada vez melhor com a participação de cada um de vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus.